Olá pessoal, eu vou aqui por meio desse vídeo explicar para vocês sobre regra de 3 simples. Então, em primeiro lugar, falar a definição de regra de 3, beleza? Regra de 3 é um procedimento matemático bem simples até, utilizado para solucionar problemas que tenham 4 valores, em que 3 deles são conhecidos e um é desconhecido. Aí então a gente vai calcular esse valor desconhecido. E também esse problema está subdividido em duas grandezas, certo? Como eu falei grandeza, o que são grandezas? É tudo que possa se medir ou se contar. Exemplo, tempo. Podemos medir, contar o tempo, então é a grandeza tempo. Velocidade, podemos medir a velocidade, então é a grandeza velocidade. Comprimento, a grandeza comprimento. A quantidade de peso, né? A grandeza peso, a grandeza massa, enfim, tudo que pode se contar e medir é chamado de grandeza. Então, a regra de 3 está dividida em duas grandezas e 4 valores, ou seja, cada uma grandeza tem 2 valores. Daí você vai organizar e resolver o problema de modo bem simples. E a regra de 3 é justamente isso, um procedimento matemático prático para solucionar problemas dessa forma, ok? Então vamos a um exemplo. Aqui, esse exemplo 1 aqui, ele está dizendo o seguinte. Vou até pegar aqui o desenho para fazer melhor esclarecimento, de forma resumida. Esse problema 1 aqui, esse exemplo, que caracteriza-se como regra de 3, ele é dado da seguinte forma. Colocando-se aqui na extremidade dessa mola um peso de 10 kg, certo? Ela vai dilatar 42 centímetros, ok? Colocando um peso de 42, ela dilata, de 10 kg, ela dilata 42 centímetros. E se eu colocar uma segunda situação, de colocando 15 kg, ela vai dilatar então quantos centímetros? Aí é o que eu não sei. Chamar então de x. Já estou aqui falando da questão e ao mesmo tempo praticamente, parcialmente resolvendo. Vejam bem. Como eu falei, são duas grandezas. Observa que tem aqui a grandeza quilograma e a grandeza centímetro. Comprimento, beleza? E eu falei dos 4 valores. Quem foram os 4 valores que apareceram aqui? Foi a quantidade 10 kg dilatando 42 centímetros e a quantidade 15 kg dilatando x centímetros, porque eu não sei quanto vai ser. Então tá aqui os 4 valores: 10 kg, 42 centímetros, 15 kg, x centímetros. Tá aí os 4 valores e um desconhecido, que é o que nós vamos calcular. Tá certo? A gente organiza isso em uma tabela que fica bem melhor para solucionar. Vamos colocar esses dados em uma tabela. Essa tabela vamos organizar da seguinte forma. A primeira coluna, essa aqui, essa primeira coluna aqui, vamos colocar a grandeza massa. Nessa segunda coluna aqui, vamos colocar a grandeza comprimento, ok? Aí ficou assim, na primeira coluna, massa, na segunda coluna, comprimento. Então, qual foi a massa que a gente teve lá? Peso, quilogramas. Foram 10 e 15, tá aqui. Quais foram os comprimentos? 42 e x, tá aqui. Beleza, mas de que forma organizou isso? Mais detalhado. Na primeira linha, você coloca aquela condição dada em primeiro lugar, aquela primeira condição dada, que foi o quê? 10 kg dilatando 42 centímetros. Na segunda linha, ok? Você coloca a segunda situação dada. Qual foi? De 15 kg vai dilatar o quê? X, ok? Agora vamos montar uma proporção, que foi a nossa última aula vista, era sobre proporção. Como que fica então essa proporção aqui? Já viram que proporção é uma igualdade entre duas frações. Vamos então formar uma fração com esse valor e igualar a uma outra fração por esses valores aqui. Mas não é só pegar e montar. Vamos ver se elas são proporcionais diretamente ou inversamente. Falar aqui de grandezas que sejam diretamente proporcional. Como que é isso? É o seguinte, como que a grandeza massa vai ser diretamente proporcional à grandeza comprimento? É quando eu aumentando a massa, eu vou estar aumentando o comprimento. Como que ela vai ser inversamente proporcional? É caso eu aumentando a massa, eu vou estar diminuindo o comprimento.
Então, vamos ver aqui se essas grandezas estão relacionadas de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Já sabe, ser diretamente proporcional é aumentando uma delas, por exemplo, aumentando massa, aumentar também a outra. Vamos ver. Gente, se eu tenho 10 kg dilatando 42 centímetros da mola, quando eu colocar 15 kg mais peso, a mola vai dilatar mais ou vai dilatar menos? Claro que vai dilatar mais. Ou seja, aumentei essa aqui e aumentou essa aqui também. Portanto, elas são grandezas diretamente proporcional. Certo? Lembrando aqui, adiantando logo, se elas tivessem aumentado uma e diminuído a outra, elas seriam inversamente proporcional. Ok? Então, como elas são diretamente proporcional, o que quer dizer isso? Que eu vou então montar a proporção da mesma forma como elas estão. Eu não vou trocar a posição de nenhuma. Vai ficar assim, ó. 10 por 15 igual a 42 por x. Porque elas são diretamente proporcionais. Ou seja, da mesma forma como estão, eu já vou montar a proporção. Aí aqui como é que resolve a proporção? A gente já viu na última aula. Multiplica cruzado. 10 vezes x vai ser então 10x. 15 vezes 42 vai ser então 630. Como que eu vou achar o valor de x? Eu vou passar então dividindo por 10. X vai ser igual a 630 dividido por 10. Quanto é que dá 630 dividido por 10? 63. Ou seja, quando eu coloquei 10 kg, a mola dilatou 42 centímetros. Quando eu coloquei 15, a mola dilatou 63 centímetros. Colocou um peso maior, a mola dilata mais. Então, é assim que se resolve esse problema dado. E vamos passar aqui para um próximo exemplo, que provavelmente seja com grandezas inversamente proporcional. Vamos ver se é isso. Questão 2. Em um treino de automobilismo, um piloto fez parte do percurso em 18 segundos, com velocidade de 200 km por hora. Veja só, quando ele estava andando a 200 km por hora, ele gastou de tempo 18 segundos para fazer a parte do percurso. Se essa velocidade dele fosse de 240 km por hora, quanto tempo ele ia gastar? Veja, pessoal, como eu falei antes, problemas que se caracterizam como solução em regra de 3 é aquele que tenha duas grandezas e 4 valores. Olha as duas grandezas aqui, ó. Quem são as grandezas aqui, ó? Velocidade, quilômetro por hora, e tempo, segundos. São as duas grandezas. E quem são os 4 valores? São 18 segundos, 200 km por hora, 240 km por hora, que são 3 valores conhecidos, e qual seria o tempo? X, ok? Quebrando em miúdos. A questão tem duas grandezas, que são tempo e velocidade, e tem 4 valores. 3 conhecidos e vamos encontrar o desconhecido. Beleza? Vamos colocar isso de novo numa tabela. Aqui, ó. Temos quantas grandezas, pessoal? 2. Quais? Na primeira coluna, colocamos velocidade. Na segunda coluna, colocamos a grandeza tempo. Na primeira linha, vamos colocar a primeira situação dada. Qual foi? A 200 km por hora, o cara gastou 18 segundos. E a 240 km por hora, o cara vai gastar quantos segundos? Agora vamos montar a nossa proporção. Mas antes de montar, vamos primeiro saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente, que eu já expliquei na questão anterior. Veja, quando ele está a 200 por hora, ele gasta 18 segundos. Para você identificar a grandeza como direta ou inversa, você faz uma relação de uma grandeza com a outra. E para você fazer essa relação, você faz uma pergunta, que aí fica fácil para você identificar. Pergunta o seguinte: se a 200 km por hora ele gastou 18 segundos, a 240 km por hora, ou seja, andando mais rápido, ele vai gastar quantos segundos? X mais que 18 ou menos? Ora, pessoal, se o cara aumenta a velocidade, é claro que ele vai diminuir o tempo para percorrer esse mesmo
percurso, para fazer esse mesmo percurso. Veja só, eu estou me referindo ao mesmo percurso. Então, a 200 km por hora, desculpa aí, a 200 km por hora, ele gastou então 18 segundos. Se eu passar a 240 km por hora, claro que vai gastar menos tempo, ou seja, aumentando a velocidade, certo? E diminuindo o tempo. Elas são inversas. Coloquei até as setas, uma para baixo e outra para cima, para mostrar que é inversa. O que quer dizer elas serem inversas? É que a minha proporção vai ter que ser montada com o inverso desses valores aqui da grandeza. Ou seja, eu vou pegar 240 por 200. Aí eu fiz o inverso. Ora, que eu tinha 240. Eu fiz o inverso. 240 por 200. Por conta disso, que essas grandezas são inversas. E fazer aqui, ó, 18 por x. Eu vou inverter apenas uma. Eu inverti aqui, ó, a grandeza e a velocidade. A outra se mantém. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, você mantém uma, como eu fiz aqui, ó, 18 por x, e inverte a outra, como eu fiz aqui na velocidade. Como é que resolve isso aqui? Só multiplicar cruzado. 240 vezes x igual a 200 vezes 18. Aí o resultado você pega e divide. O resultado que der 200 vezes 18 vai dividido por 240. E aí você vai achar a resposta, ok? É isso aí. Vamos para o exercício, pegar aqui uma questão. Olha só, essa questão 1 aqui. Diagramar um livro significa, por exemplo, significa ordenar por página, por linha e tal. Então é o seguinte, por exemplo, para diagramar um livro que tem 42 linhas, em cada página são necessárias 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas será necessário para diagramar o mesmo livro? Olha, pessoal, veja só. Quando eu uso de 45 linhas em cada página, eu vou ocupar 280 páginas. Mas quando eu vou usar menos linhas em cada página, eu vou então precisar de mais páginas, certo? Aí aqui está as duas grandezas, como eu falo para vocês. Quem são as grandezas? Linhas e páginas. Quem são os quatro valores? 45 linhas, 280 páginas, 30 linhas e a outra quantidade de páginas que vamos chamar de x. Aí você vai resolver isso aqui de que forma? Você diz o seguinte, considerando aqui como uma tabela, com 45 linhas em cada página, você vai precisar de quantas páginas? 280. E com apenas 30 linhas, você vai precisar de quantas páginas? X. Aqui eu estou montando como se fosse a tabela. Agora você vai verificar se essas grandezas são direta ou inversa. A grandeza página, que eu coloquei aqui em primeiro lugar. Aliás, grandeza linha. Aqui é a primeira, a 45 linha. Aqui é a grandeza linha. Aqui é a grandeza página. Então, 45 linhas gasta 280 páginas. 30 linhas gasta quantas páginas? X. Agora você vai fazer o seguinte, elas são direta ou inversa? Vejam bem. Para identificar se é direta ou inversa, você vai fazer a relação de uma grandeza com a outra. Para fazer essa relação, faça uma pergunta. Ora, com 45 linhas, eu ocupo 280 páginas. E se eu colocar apenas 30 linhas, eu vou precisar de quantas páginas? Mais páginas, tá certo? Porque eu estou diagramando o mesmo livro, então eu tenho que colocar nele o mesmo conteúdo. Então, quando eu uso 45 linhas, ocupo 280. Quando eu quero diminuir para apenas 30 linhas, claro que eu vou ter que aumentar o número de páginas. Então, ó, vai ficar uma seta para baixo e outra para cima. Identifiquei que são inversas. O que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar 45 por 30, eu vou colocar 30 por 45. Aí a outra eu mantenho do jeito que está. Eu já fiz o inverso de uma, então a outra eu posso manter 280 por x. E assim eu resolvo. Ok, pessoal? Era isso que eu queria explicar para vocês. Espero que vocês entendam e bons estudos.